pela ajuda que vai proporcionar ao pregador essa noite. Capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, versículo 1, a parte B do versículo. O versículo é pequeno, mas vamos ler a parte B, que eu não quero me ater ali na rejeição do rei. Diz assim a palavra do Senhor: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei. Outra vez, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei. Amém? Estejam sentados, adorando o nome do Senhor. Não saiam da sintonia que vocês começaram esse culto, para que a presença e a glória do Senhor possa inundar os seus corações até o final desse culto e falar um pouco mais, além daquilo que ele já tem falado desde o início. Nós já temos visto e ouvido o mover do Espírito Santo permeando dentro dessa casa. Queridos, o texto que eu fiz leitura, a Bíblia diz assim no versículo que eu li: enche o teu vaso de azeite e vem. Isso foi a voz de Deus para Samuel. Mas a pergunta é: vem para onde? Vem a quem? Vem fazer o quê? Depois ele dá a resposta. Eu tenho que fazer uma introdução antes de iniciar. Que nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus que já pisou a esta terra, que teve o chamado de Deus na sua vida, que teve uma indicação do céu para o desenvolvimento de uma obra, porque talvez já comece a permear na mente de vocês. A mensagem dessa noite seria um tanto mais voltada para os que são chamados, para que tenham um ministério. Não vai pensar você que está lá desde o primeiro assento ao último, que você está dentro dessa igreja, sentado nesses bancos, por um acaso, simplesmente porque você é um crente. Simplesmente porque Deus te agradou de você e trouxe você para ir morar no céu com Ele. Não vai pensar vocês que é somente isso. Já seria maravilhoso demais somente isso. Mas deixa eu te dizer uma verdade: Deus não quer somente você dessa forma na casa do Senhor. Ele tem coisas maiores e melhores, além do que você pensa, para fazer nessa vida. Seria muito maravilhoso só estar aqui, vir à igreja, sentar no banco e levantar a sua mãozinha, voltar para casa com o seu coração cheio. Mas não é assim. Cada um de nós que estamos aqui, nós temos uma responsabilidade com o reino dos céus, de testificar, de falar, de defender, de uma forma ou de outra, direta ou indireta. Cada um de nós temos uma responsabilidade profunda no reino. E aqueles que foram chamados, comissionados por Deus, nenhum deles que até hoje passou por este planeta, nenhum deles fez alguma coisa, fez um milagre, operaram grandes obras nessa terra, sem antes encher o seu vaso e chegar até Ele. Todos aqueles que tiveram chamado, tiveram que ter o processo do enchimento do vaso e não ser lançado diretamente. Teve que vir a Ele: enche o teu vaso de azeite, vem. Todos aqueles que vai exercer um cargo na vida, medicina, que vai ser um advogado, que vai ser um cientista, que vai ser um arqueólogo, enfim, cada um segue um ramo na faculdade, estuda para aquilo, e depois de uma determinada altura ele já sabe o que ele quer e já pega aquele ramo e começa a se aprofundar cada vez mais.
No ramo da teologia não é diferente. As pessoas que querem ter um ministério excelente, um ministério desenvolvido, têm que também ir para os bancos das faculdades, das universidades, dos cursos teológicos, se aperfeiçoar, começar do básico, do médio, bacharel, e até mesmo o doutorado, e tem até lá fora PhD em divindade. Tem que ter todo esse sistema de estudo. Só que tem um segredo. Na vida secular, quanto mais se estuda, mais se conhece aquilo que você está estudando. Se é na medicina, quanto mais se estuda, mais você vai conhecer o corpo humano. Estão escutando bem lá atrás? Amém? Dá um sinalzinho. Na área da teologia, parece que segue o mesmo padrão. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, que quem sabe muitos que aqui estão vão discordar. Porque a teologia, ela te traz um céu, ela te faz conhecer um céu por fora. A teologia faz te conhecer os atributos de Deus, as grandezas de Deus, aquilo que Deus faz na sua onipotência, onipresença, onisciência. E ele passa a estudar Deus, estudar tudo que é concernente a Deus através da teologia. Só que se a pessoa, entenda o que eu quero dizer, se a pessoa não tiver a humildade em Deus para cada vez conhecer Deus mais de perto, se não tiver a graça e a humildade para cada dia aprender e tentar descobrir em Deus, eu quero te dizer que aquele irmão ou aquela irmã iletrada que não conhece o beabá da Bíblia, que horas, madrugadas, a fios, dias e noite, ele para diante desse PhD em divindade e dá uma aula para aqueles para quem é Deus e todos os seus atributos, toda a sua glória e todo o seu poder. É isso que eu venho dizer nessa noite. Além daquilo que fizemos para Deus, além de todos os estudos, nós temos que ter o nosso vaso de azeite cheio e passar por ele. Não sei se o tempo vai me dar tempo, redundância, mas eu quero destacar 2 homens na vida que para chegar aonde chegar, tiveram que ter os seus vasos cheios, para desenvolver. É claro que entre centenas de pessoas que têm os exemplos, eu quero citar 2. Começando por ele, o querido, aquele que é fascinado, é fascinante falar dele, chamado o José. O José no Egito. O rapaz que tinha todas as prerrogativas. Eu tenho que correr. O rapaz que cresceu na casa de um homem temente a Deus, de um homem que sabia o que era céu, de um homem que sabia o que era temer ao Senhor. E desde novo, Deus teve um chamado com esse rapaz. Deus teve um plano com ele. E o plano com esse rapaz foi através de sonhos. Eu aprendi na vida que a vida de José, a trajetória dele toda, foi envolvida em sonho. Desde o primeiro momento da vida dele, que ele começou a descobrir os mistérios de Deus, até o final da vida dele. Um dia comum, o pai chama ele e diz: vai visitar os teus irmãos. Vocês conhecem a história, eu não vou me ater porque o tempo não nos dá. Ele vai visitar os irmãos.
Chegando lá, os irmãos dele prendem numa cova. Os irmãos dele vendem eles. Chegando no Egito, além de ser vendido uma vez, foi vendido 2 vezes. Depois dessa venda, ele continua na casa desse homem. Na casa desse homem, o inimigo, porque queridos, o inimigo sabe o plano, o projeto que Deus tem para a minha e para a tua história. Ele não conhece o futuro, mas ele sabe as profecias que você carrega, daquilo que Deus tem para a tua vida, daquilo que Deus tem para a tua história. O inimigo sabe, ele não consegue adivinhar o futuro, mas ele sabe aquilo que Deus prometeu para você. E deixa já eu te dizer uma coisa, que ele vai empregar todos os métodos possíveis para impedir o plano de Deus na tua vida. Mas existe um maior, que está conosco, E quando o plano desse rapaz, ele começava a ver algumas partes de Deus realizando, o inimigo vai lá e lança um plano sujo ainda maior. Porque, queridos, aquele que Deus chama, aquele que Deus comissiona, aquele que Deus escolhe, aquele que Deus alinha para ele, o processo de encher o vaso, ele é doloroso. O processo de enchimento do vaso, às vezes tem que nos esvaziar de nós mesmos. É um processo de crítica, é um processo doloroso. Porque para Jacó, o filho tinha morrido. O filho morreu. Olha o processo. Aí Jacó, o velho Jacó, fica em casa se perguntando: Deus, quando eu repreendia o meu filho, eu sabia que aqueles sonhos não eram meros sonhos que tu tinha dado para o meu filho. Eu sabia que dentro daquele sonho havia uma promessa tua. E aonde está a tua promessa? Quantas noites o velho Jacó passou em claro, sem poder pegar no sono, pensando na promessa do filho que não existia mais. Para os irmãos, simplesmente se livraram do sonhador. Para o Egito, mais um escravo que estava chegando. Para José, todo esse processo de venda, todo esse processo de calúnia, todo esse processo de dor. Para José, tudo aquilo que ele tinha contado para os pais e para os irmãos, não tinha conectividade, não havia conexão entre os sonhos e a realidade. Deixa eu abrir um parênteses, já começar a ministrar sobre a tua vida. Eu sei que tudo parece conturbado, eu sei que tudo parece que não está dando certo, mas é o Senhor te dizendo: fica na minha posição, fica no meu propósito, porque quando eu quero melhorar, eu tenho que tirar as coisas do lugar, para te melhorar lá na frente, para te amadurecer, para te trazer experiências novas. Ainda que essas experiências ninguém de nós queira passar, ele foi da casa de Potifar, onde ele já exercia um certo conforto, porque era o administrador da casa. O plano maligno levou ele direto para o calabouço.
direto para a prisão. E ele vai passar um tempo agora dentro daquela prisão. E o processo de quando nós estamos na prova, você olha para o lado, para a direita, para a esquerda, para trás, para a frente. Ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém me olha. Eu estou há tempo aqui, ninguém me contempla. Eu estou dedicando a minha vida, mas ninguém me entende. No processo de Deus de encher o vaso, Deus vai cegar os olhos do teu irmão que você tanto amava. Deus vai cegar os olhos de A e de B, de C, para que ninguém te contemple. Por quê, meus irmãos? Por que, pregador? Eles não gostam de mim. Não é isso. Eles te amam com toda a sua alma, com todo o seu coração, mas é o tempo de Deus para a tua vida. Tu tens que crescer, tu tens que amadurecer, tu tens que pegar experiências em Deus, e esse tempo de experiência lhe dói, esse tempo de experiência te machuca, esse tempo de experiência te arranca, parece que arranca da tua alma toda alegria, todo gozo, todo contentamento. Ele toma rédeas da cadeia, e agora ele parece que é o coordenador da cadeia. Ele interpreta os dois sonhos das duas pessoas que estavam lá. E quando o copeiro sai, ele disse: lembra-te de mim. É nesse momento que eu acabei de dizer que ninguém vai se lembrar de você. E não critica quem não te ajuda. Porque lá na frente você vai entender que é processo de Deus para te encher o vaso. É processo de Deus para te tornar forte. É processo de Deus para te tornar imbatível. É processo de Deus para te tornar cada vez mais capacitado no reino dEle. E ele, diz a Bíblia, que o copeiro se esqueceu. Impossível livrado da masmorra, da morte. 2 anos servindo ao rei todos os dias. Impossível que tivesse dado amnésia nesse homem, se não fosse Deus na vida dele dizendo: não te lembre, não te lembre, não te lembres. Eu quero ir ao segundo personagem, eu tenho que voltar nesse primeiro. É o tempo do processo de Deus na nossa vida. Eu estou correndo, teve um outro homem, que quando Deus precisou dele, ele próprio se auto-enviou. Esse homem se chama Moisés. Quem não conhece a história de Moisés? O Data Show pode me ajudar. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, do 23 ao 25. Vocês conhecem a história de Moisés, eu não quero me ater nela. Mas quando Deus levanta, Ele toca no coração de Moisés para ser o libertador. Aí o que eu volto novamente. Às vezes quando Deus nos aponta, existem mensagens de Deus que diz: arruma as malas. Eu já ouvi pregador: arruma as malas. Sabe quantos anos depois essa mala foi se concretizada? Ele pegou nela para ir viajar. 10, 15 anos depois. Arruma as malas porque eu tenho um chamado.
É isso que aconteceu com Moisés. Mas quando ele achou que estava pronto, e quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração ir visitar os irmãos, os filhos de Israel. Pode passar. E havendo maltratado um deles, defendeu e o vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pelas suas mãos, mas eles não entenderam. E por que não entenderam? Não era o tempo. Ele se ergue do trono e disse: eu vou visitar, do trono não do palácio, eu vou visitar os meus irmãos, eu vou ver como que eles estão, porque Deus está me levantando para defender esse povo. E quando ele toma essa atitude violenta, de querer livrar o povo de Israel pela força, ele mata o egípcio. E quando ele mata o egípcio, ele é descoberto no outro dia, porque ele quis fazer a mesma coisa. E a Bíblia vai dizer que ele pensava que eles iriam entender que chegou o tempo de ele ser levantado como líder de Israel. Mas ali não tinha chegado o tempo dele. Ali sim tinha chegado o tempo dele começar a encher o seu vaso. Ele é descoberto e ele foge da presença de Faraó, porque queria matá-lo. Quando Deus tem um chamado para você, espere o processo e o tempo dele chegar na tua vida e na tua história. Porque quando esse tempo chegar na tua vida, quando esse tempo chegar na tua história, Deus vai te levantar com poder e graça. Não faça como Pedro e André, que em uma determinada noite, sem Jesus presente na praia, eles foram pescar uma noite inteira. Eles se auto-enviaram para pescar, mas chegando pela manhã, encostaram os barquinhos na praia, e os barquinhos estavam vazios, porque foram sem a presença do Senhor. Pescaram com 2 barcos a noite toda, não pegaram nada. No outro dia, quando Jesus foi dentro do barco, somente do barco de Pedro, e ele disse: lança a rede à direita, Pedro. O barco de Pedro quase ia a fundo, porque a presença do Senhor estava, naquele lugar. Não te envie sozinho, espera o tempo de Deus chegar para Ele te apontar, espera o tempo do Senhor para encher o teu vaso, depois você sai como uma tocha perante a face do Senhor. 40 anos no deserto. Para Abraão, Deus falou cara a cara. Na história de Jacó, Deus falou com a sua mãe. Na história de José, ele teve 2 filhos, aliás, 2 sonhos. Mas para Moisés, Deus pega Moisés, não fala nada, e lança na arena da experiência do deserto. É por isso que você chora. Pode meter o dedo aí, querido. É por isso que você chora. É por isso que você passa madrugadas inteiras. É por isso que você atravessa noites e noites em oração, não entendendo nada. Porque o nosso propósito em Deus não é entender o plano dele, e sim aceitar o que ele tem para a minha e para a tua história. Quando nós aceitamos o plano de Deus, as coisas vão ficando mais leves, as coisas vão ficando mais fáceis. E a vontade de Deus, ela é diretiva sobre a nossa alma, sobre a nossa história, sobre o nosso ministério.
Eu tenho que voltar rapidamente agora. Moisés está já nos seus últimos anos de experiência no deserto, tanta coisa. Mas eu tenho que dar um pulinho de volta na história de José, porque tem o processo de encher o vaso, e depois o processo de ser enviado. Enche o teu vaso e vem, e eu vou te enviar. Até então nós não tiramos José, o Zezinho do calabouço, ele está lá ainda. Mas vai chegar o tempo que você vai sair do calabouço. Vai chegar o tempo que você vai sair dessa situação. Vai chegar o tempo da prova terminar na história da vida de alguém aqui nessa noite. Não quero ser aqui dizer que vai chegar na vida de todo mundo, não. Deus manda dizer que vai ter roupa nova para alguém aqui. Deus está mudando a história de alguém aqui, porque Ele vai permitir Faraó ter um sonho. Não vai ter ninguém que interpreta. Aí sim o copeiro se lembra: aqui estou eu com o meu pecado depois de 2 anos. Manda chamar José do calabouço, da prisão, como queira você. Chama ele. E enquanto José caminhava por aqueles corredores do palácio, quantas coisas não vieram à lembrança. Porque quando ele estava no calabouço, provavelmente assim como acontece comigo e com você, e aconteceu lá no Jardim do Éden, e aconteceu lá na Judeia com João Batista, provavelmente aconteceu com ele. E o inimigo, ou a serpente, chegou para ele e disse: o teu Deus não disse que os teus irmãos estariam dobrados, um dia se dobrariam diante de ti? Aonde está a promessa? Este é o pagamento que você recebeu por toda a tua honestidade. Quantas vezes você tem uma visitação dessa na tua vida? Quantas vezes você tem uma visitação dessa durante o seu dia no teu ouvido? É tudo isso que você recebe pela justiça, pela santidade. É tudo isso que você recebe de um Deus por tudo que você passa, pelas aflições da vida que você está passando. É isso que você está recebendo como pagamento. Mas diz para Satanás: